Olá! No último grão a grão, que pedi-vos para fazerem um pequeno diagnóstico à forma como falam habitualmente com os vossos filhos e hoje vou então dar-vos algumas estratégias para fazer com que a vossa comunicação em casa seja mais respeitosa e seja mais eficaz. Uma destas estratégias tem a ver com o evitar dar ordens. Então, em vez de dar ordens, nós podemos deixá-los, por exemplo, fazer escolhas. Como exemplo, em vez de eu dizer vai fazer a mochila, eu posso perguntar: queres fazer a mochila agora ou queres fazer a mochila a seguir ao jantar? Podemos fazer isto com todas as idades. Uma criança, por exemplo, que nunca quer vestir o casaco. Nós, em vez de dizermos veste o casaco, podemos dizer: queres começar a vestir o casaco pela manga direita ou pela manga esquerda? E brincar um bocadinho com a situação quando eles são mais pequenos. O fazer escolhas é algo que dá o poder à criança. Em vez de lhe estarmos a tirar o poder ao sermos nós a dar ordens constantemente, podemos dar-lhes esta oportunidade de escolher o que querem fazer. Isto faz maravilhas, experimentem, porque realmente faz uma grande diferença. Outra estratégia, e aqui é um bocadinho, se calhar, mais difícil, porque não é tanto uma estratégia, é quase mais um princípio de comunicação, é que em vez de nós acusarmos constantemente os nossos filhos, nós podemos treinar-nos a falar na primeira pessoa. Ora bem, o que é que isto quer dizer exatamente? Nós temos muitas vezes um conflito. O conflito surge com os nossos filhos quando existe um conflito de necessidades, quando aquilo que é a minha necessidade é diferente da necessidade dele ou dela. Por exemplo, eu posso ter uma necessidade de ter ordem na casa e ele pode ter uma necessidade de brincar durante mais tempo. Então, eu quando quero que ele vá arrumar os brinquedos, em vez de continuar a brincar, existe aqui um conflito de necessidades. Se eu me dirijo à criança e digo: lá estás tu, já te disse não sei quantas vezes que agora são horas de arrumar e este quarto está uma balbúrdia, arruma imediatamente os teus brinquedos, é sempre a mesma coisa. A criança sente uma necessidade natural e imediata de se defender, porque sente que está a ser atacado, não é? Nós também sentiríamos a mesma coisa. Olha, põe-te lá no lugar dos teus filhos e imagina como é que te sentirias quando te dizem: é sempre a mesma coisa, não ouves nada daquilo que eu digo, ainda não fizeste aquilo que eu já te pedi 10 vezes. E, portanto, tudo isto são acusações que nós fazemos que a criança sente como um ataque. E o que é que nós, enquanto seres humanos, fazemos quando somos atacados? Temos uma grande tendência para quê? Para nos defendermos. Ora bem, o que é que pode ser uma alternativa a falar desta forma? Pode ser o falar na primeira pessoa. Pode ser dizer simplesmente, observar o que está a acontecer e depois falar na minha necessidade. Pode ser dizer: vejo que os carrinhos estão espalhados e eu tenho necessidade que a casa esteja arrumada. Podes, por favor, arrumar os teus brinquedos? Isto faz uma diferença brutal na forma como o outro recebe esta comunicação. Isto que vos estou agora a passar é uma ideia, não é, como dizia, não é bem uma estratégia, é uma ideia para ir cimentando aí nas vossas cabeças, porque esta forma de comunicar baseada na primeira pessoa e não na acusação, não no outro, como fazemos a maior parte das vezes, é realmente uma base de comunicação mais consciente, mais positiva e que podemos utilizar não só com os nossos filhos, mas também com todas as outras pessoas das nossas relações. Experimentem, que vão ver que aos poucos faz uma diferença muito grande na forma como o outro nos responde. Finalmente, apesar de também não ser só uma estratégia, mas é algo que dá resultados muito rapidamente, não quero terminar este vídeo sem vos falar um bocadinho da importância de escutar. Fazer uma escuta real e ativa dos nossos filhos. Ora bem, nós muitas vezes, se calhar, pensamos: mas eu ouço os meus filhos. E será que ouves mesmo? Ou quando eles começam a falar contigo, tu apressas-te a resolver o problema ou apressas-te a dar soluções ou dar uma opinião ou fazer julgamentos sobre aquilo que eles estão a dizer.
Então, a escuta ativa, como é que é realmente fazer uma escuta ativa? É estarmos disponíveis para ouvir o outro, é que o outro perceba que nós estamos lá para o ouvir. Por exemplo, eu se estiver a olhar para o telemóvel e as minhas filhas estiverem a falar comigo e me disserem: "Oh mãe, estás-me a ouvir?" Eu digo: "Sim, sim, diz", mas não estou a dar-lhes a atenção devida. Ela naturalmente vai perceber que do lado de lá não está alguém que queira realmente ouvir. Então, eu tenho que estar, em primeiro lugar, disponível para ouvir. Em segundo lugar, não devo falar muito, devo falar o mínimo possível. O que vos posso propor é que experimentem, a próxima vez que os vossos filhos vierem falar convosco, simplesmente olharem para eles, prestarem atenção e ouvirem. Quando a conversa estiver a decorrer, podem dizer coisas, efetivamente, para não ser estranho. Podem dizer, por exemplo, interessante. Ou podem dizer, conta-me mais. Ou então dizer, estou a ver. E deixá-los falar. Vão ver que faz uma diferença muito, muito, muito grande na forma como comunicam um com o outro. Demonstrem empatia, demonstrem compreensão por aquilo que a criança vos está a contar e não se apressem a arranjar soluções, porque vão ver que com uma escuta ativa a própria pessoa encontra as suas próprias soluções. De uma forma geral, eram estas as 3 dicas que eu vos queria passar hoje em relação à comunicação e podemos rever. Fazer escolhas, deixá-los fazer escolhas em vez de dar ordens, falar na primeira pessoa em vez de acusar o outro e, finalmente, escutar de uma forma ativa e empática. Espero que estas dicas vos sirvam. Digam-me e contem-me como é que está a correr utilizarem estas estratégias com os vossos filhos. E, como vos disse no primeiro vídeo, a comunicação é um tema tão vasto que vamos continuar a falar de comunicação várias vezes. Até já!